Shalom, shalom, boa tarde. 29 de Elul, 5.783 a contar da criação. 15 de setembro de 2023 é a era comum, é a tarde com a Torá. Hoje estamos até o pôr do sol em Erev Rosh Hashanah, a véspera do ano novo judaico 5.784. Estamos no último dia ou nos últimos momentos, últimas horas, últimos minutos do ano 5.783. Então, nós estamos aí para fazer uma passagem para um ano novo, uma passagem para mudar de vida para melhor, obviamente. Um momento de passagem, mudança, sermos melhores do que o ano que está se findando. Momento de passagem para que nós possamos ter olhos mais espirituais, uma maior sensibilidade espiritual, um olhar penetrante naquilo que temos pela frente, porque a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, Mashiach, o justo Mashiach, há de se revelar, e então estaremos adentrando na redenção final, o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, estamos diante de um momento de passagem onde muitas coisas podem acontecer a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Estamos também no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então, nós temos aí, ao pôr do sol, a entrada para o sagrado dia do Shabat, bem como também para o momento do nosso Ano Novo Judaico 5.784. Perspectiva, dúvidas, ansiedades, incertezas, ou vamos trocar tudo isso por certezas, por realidades, por uma visão em que realmente Hashem, o Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Salvador e Redentor, pode trazer para nós uma ótima e excelente expectativa boa para um ano novo. Então, amados, o que nós temos pela frente é que, de fato, o Pai das Misericórdias, ele tem o melhor para dar a cada um de nós neste novo ano. Porém, temos aí hoje, 29 de Elul, momentos finais para o encerramento do mês de Elul, onde nós vamos completar as nossas reflexões, a nossa introspecção, realmente para adentrarmos no dia do julgamento. Porque o primeiro dia do ano, Rosh Hashanah, o primeiro dia de Tishrei, é o momento de nós estarmos diante do tribunal divino. E todo ser humano estará diante do tribunal divino. Todos passarão pelo juízo do Eterno. Por que todos passarão? Porque há um só Deus, há um só Criador. E esse único Deus e Criador é o único que criou todas as coisas e formou o homem, o ser humano, à sua imagem e à sua semelhança. Então, o Criador é aquele que está no comando do julgamento, né, desse dia 1º de Tishrei do ano 5.784. É por isso que nós temos aí pela frente algumas horas para podermos melhorar, né, a nossa introspecção, a nossa autoanálise. Como nós estamos na véspera de Rosh Hashanah, então os nossos mestres dizem assim: esse é o momento para nós estarmos cumprimentando, né? Quando se cumprimenta um homem, se diz Leshana Tová Tikatev Vetichatem, que significa que você seja escrito e selado para um ano bom. E se você acrescentar um metuká, ou então aí fica e doce. Então você pode dizer, né? Leshana Tová Tikatev Vetichatem Umetuká, né? Então que você seja escrito ou inscrito e selado para um ano bom e doce. E quando se cumprimenta, né, uma mulher, então se diz Leshana Tová
tikatevi vetihatemi, que significa que você seja escrita ou inscrita e selada para um ano bom. E se acrescentar no metuká, fica edoce, ok? Então, por isso, nós temos aí para este momento da véspera de Rosh Hashanah, essa saudação. Que você seja inscrito ou inscrita e selado ou selada para um ano bom e doce, né? E a partir, né, de amanhã, né, a partir do meio-dia de amanhã, que nós já estaremos no primeiro dia de Tishrei, né, o primeiro dia do ano novo. Então, a partir de amanhã ao meio-dia até Yom Kippur, então nós teremos a seguinte forma de saudação: Gemar Hatma Tová. Gemar Hatma Tová, que significa um bom carimbo final, né? Esse bom carimbo final, ele realmente significa que você seja definitivamente selado em Yom Kippur, né? Você seja selado com o carimbo final, para que o que você fez no primeiro dia de Rosh Hashanah, né, que você adentrou no dia do julgamento, fazendo todo o exame introspectivo, né, fazendo a verdadeira techuvá, e nessa forma, então, o desejo e a saudação de um para com o outro é que seja inscrito e selado para um ano bom e doce. Então, em Yom Kippur acontece exatamente isso. Gemar Hatma Tová, que um bom carimbo final, que significa que o selo final seja exatamente para isso. Para isso o quê? Para que você seja inscrito ou inscrita, selado ou selada para um ano bom e doce. Entendeu? Então, a partir do meio-dia de amanhã até Yom Kippur, Gemar Hatma Tová, que você tenha um bom carimbo final, né? Que nem cartório, né? Quando você faz uma inscrição ou você faz uma documentação de valor num cartório, quando tudo é transcrito, no final vem o carimbo do cartorário. Esse carimbo do cartorário, ele está selando o que você está registrando ali. E aquilo que você está registrando ali, quando ele bate o carimbo, é o carimbo final daquela inscrição. Então, o que está escrito está agora selado com um bom carimbo. É nesse sentido que os nossos mestres trazem para nós, entre o primeiro dia da semana, a partir do meio-dia, o primeiro dia do ano novo, né? Então, a partir do meio-dia de amanhã até Yom Kippur, Gemar Hatma Tová, um bom carimbo final, que é exatamente tudo aquilo que nós escrevemos, melhor dizendo, durante o mês de Elul, né? Com a verdadeira techuvá, e confirmamos no primeiro dia de Rosh Hashanah, no primeiro dia do ano novo, né? Então temos aí os 10 dias temíveis, que são desde o primeiro dia até o dia de Yom Kippur, o 10º dia, são os dias temíveis, onde a nossa introspecção, a nossa techuvá, ela está exatamente sendo avaliada pelo tribunal celestial, pelo soberano dos mundos, o único Deus todo-poderoso, o único e verdadeiro juiz, Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, né? Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo desde o primeiro dia de Elul, e vamos até o dia 10 de Tishrei, Yom Kippur, né? No final de Yom Kippur, então, Gemar Hatma Tová, que é um bom carimbo final, né? Para que nós possamos desfrutar de todas as boas sortes e de todas as boas bênçãos da parte de Hashem durante o ano 5784, ok? Então, é isso daí que nós temos aí, sem sombra de dúvidas, uma bênção preciosa e maravilhosa. A dona Edna e eu, nós estamos aqui numa correria para preparar, né, as comidas para
a alimentação, as comidas especiais para hoje à noite, né? Onde nós teremos aí, a partir das 20h15, a transmissão direta da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, a cidade sem limites para o Brasil e para as nações. Então nós teremos a celebração do Shabat, junto com o primeiro dia do Ano Novo, Rosh Hashanah, onde estaremos trazendo aí tanto a questão da celebração do Shabat, como também, né, os alimentos especiais com seus significativos para Rosh Hashanah, o Ano Novo judaico, né, nós estaremos trazendo aí. E temos aí uma alimentação, né, muito boa para trazer hoje à noite, né, para os nossos amados que estarão presenciais, né, e os que estarão aí de forma virtual, vão apenas imaginar, né, isso deve estar delicioso. Se Deus quiser, o ano que vem estarei junto com eles lá na Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru para desfrutar destas bênçãos, né? Baruch Hashem, de norte, sul, leste a oeste. Quem sabe muitos poderão estar conosco no próximo Rosh Hashanah, sem sombra de dúvidas. Apesar que do primeiro dia do ano 5.784 até o encerramento deste mesmo ano, ainda teremos muitas festividades por aí, né? Festividades a Hashem, para exaltar o seu maravilhoso nome, ok? Então, é isso daí. Uma das figuras principais, né, que nós temos ali dentro de Rosh Hashanah é exatamente a questão da maçã, o mel e o pão redondo, né? A ralá redonda, né? Então a questão da maçã, né, mergulhada ao mel, né? Então de fato para que seja, né, possa ser sua vontade renovar para nós um ano bom e doce, né? Essa é a principal figura ou sentido da maçã com mel, né? E o pão redondo, né, de forma simples, né, bem simples mesmo, para trazer aqui a questão do pão redondo, exatamente significa, né, que não tem princípio nem fim, ou seja, que as misericórdias, a bondade de Hashem não tem princípio nem fim para abençoar todos aqueles que se refugiam nele, né? Então que o ano 5.784, né, as bênçãos, proteção, saúde, vigor, vida longa, sucessos, conquistas, vitórias, né, nós possamos realmente termos aí essa questão sem princípio, sem fim, ou seja, um círculo, né, a forma arredondada significa isso, né, um círculo sem princípio nem fim, como uma aliança dos noivos, né, que significa que a Havat, o amor, ele é eterno, ele não tem princípio nem fim, é um amor constante, ele é um amor eterno, é um amor sem limites, né? Então, nesse sentido também, para o ano 5.784, as halot, os pães redondos, trazem também estas mensagens aí, ok? Né, nós queremos, sem sombra de dúvidas, né, deixar aqui os nossos agradecimentos a todos aqueles que têm nos acompanhado neste ano 5.783, né? E principalmente aqueles que estão conosco aí desde o princípio, né? Nós estamos aí já uma base de 6 para 7 anos, né? Com a tarde, com a Torá, e temos aí pessoas que estão conectadas desde o princípio, né? À tarde com a Torá, e continuam firmes aí até os dias atuais, né? Nós só temos muito a agradecer a Hashem pelas vossas vidas, por aqueles que estão conosco desde o princípio, por aqueles que vieram somando, né, através destes anos. Hoje nós temos, né, tanto pelo canal do Facebook como pelo YouTube, nós temos mais de 3.100 inscritos, né? Então isso tem sido uma bênção preciosa. As nossas lives, né, nós temos pessoas tanto do Brasil como em torno de 28 países que, pela misericórdia de Hashem, nós conseguimos chegar aí nesses anos, né? São em torno de 28 países,
né, que uma pessoa, uma família, no mínimo, estiveram aí conosco, conectados com a tarde, com a Torá, e tem pessoas que estão aí de forma muito preciosa também, desde o princípio, nesse sentido, aí, pessoas, né, a nível internacional, né? Baruch Hashem por isso daí, mas sem sombra de dúvida, sem Hashem, nós não somos nada, não poderíamos fazer coisa alguma, né? Então, nós agradecemos a Hashem por tudo, por todas estas coisas aí, ok? E também por vocês, né, terem acompanhado a gente através deste ano, né, com o famoso Café da Ed, né? Então, nós estamos trazendo aqui, nesta última live, né, deste ano, o nosso último cafezinho, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihyah b'dvaro, né, entre aspas, né, com o cafezinho, né, da Edna, desejando a todos um Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce, né? Edna vai falar ela não quer aparecer, viu, gente? Então vocês só vão ouvir a voz dela, tá bom? Se eu fizer ela aparecer, que ela tá toda com seus aparatos de cozinheira aqui, né? Então ela não quer aparecer não, tá bom? Então vocês vão ouvir a sua preciosa voz. Fala, Edna! Um Shana Tová Umetuká para todos que estão na live e os que estão assistindo presencialmente, como eu aqui, né? Que tenhamos um ano bom e doce, que todos nós possamos ter mais experiências maravilhosas com o Eterno. Shana Tová Umetuká para todo mundo. E o cafezinho continua em pé para todos? O cafezinho continua em pé para todos. Baruch Hashem, né? É isso daí, né? Então, Baruch Hashem por isso daí, né? Nós temos aí a Adriane Hanush, né? Lá da Flórida, Estados Unidos, né? Que apareceu aí. Então, né? Em nome dela, nós saudamos todos aqueles internacionais, né? Os nossos seguidores internacionais que, através desses anos, têm estado conosco aí, né? Então, a Adriane Halush, toda a sua família e todos os nossos amados, né, no campo internacional desses 28 países onde nós chegamos, né? Então, em nome dela, nós também cumprimentamos, saudamos todos os nossos amados internacionais, né, com Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. E como nós estamos na véspera, né, de Rosh Hashanah, como diz a orientação, né, dos nossos mestres, né? Então a saudação fica com Leshana Tová Tikatev Vetichatem, para os homens, que você seja escrito e selado para um ano bom, né? E se colocar o Metuká à frente, é doce, né? E para as mulheres, Leshana Tová Tikatev Vetichatem, né, que significa que você seja escrita e selada para um ano bom e doce, né, com o Metuká à frente aí, né. Então, aos nossos amados, né, tanto no Brasil como fora do Brasil, fica aqui, então, a nossa saudação dentro desse sentido aí, sem sombra de dúvidas, né. Para que nós possamos ainda termos, né, uma boa visão, né? Uma visão mais clara, mais límpida, uma visão mais de luz, né? Então, os nossos mestres falam que os nossos sábios, né? Quando eles falam que Rosh Hashanah, nós somos julgados por Deus, que Deus é o verdadeiro juiz, Dayan Haemet, se merecedores, Deus nos inscreverá no livro da vida. E por isso tivemos os 29 dias de Elul, do mês de Elul, para fazermos toda a nossa Teshuvá. Temos esse momento da passagem para o primeiro dia do ano novo, e ainda temos mais 10 dias, né, para Yom Kippur. Ou seja, na realidade, Deus ele é tão misericordioso, por isso que ele é o Pai das misericórdias, que ele vai esticando cada vez mais as oportunidades para que nós possamos fazer a Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, os nossos sábios, eles dizem que
Se merecedores, Deus nos escreverá no livro da vida. Por isso que em Yom Kippur nós temos essa questão que nos fala, né? Gemar Hatmat Tová, um bom carimbo final. Porque é em Yom Kippur que nós temos o selo final para estarmos inscritos no livro da vida para um ano bom e doce, ok? Então, nesse sentido aí, Deus ele estica cada vez mais, vamos assim dizer, a corda do perdão, né? Para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos concede para a Teshuvá. Ok? Então, por isso, os nossos sábios falam, o livro da vida, para sermos escritos e selados para um ano bom e doce, 3 são os fatores que nos afastam de maus decretos, de maldições, de maus presságios e por aí afora vai. Né? Às vezes, as pessoas elas ficam bitoladas sobre amuletos para o ano novo. Os amuletos não servem para absolutamente nada. Muito pelo contrário, às vezes pode até significar uma idolatria. Por isso que temos que ter cuidado aqui, entre aspas, com esse negócio de amuleto, ok? Mas o que os nossos sábios trazem para nós, o que de fato nos afasta de maus decretos, de maus juízos ou punições, que é uma palavra que todo mundo entende, né? Então os nossos sábios falam que 3 são os fatos que nos afastam desses maus decretos: a Teshuvá, a Tefilá e a Tzedaká. Nós temos aqui 3 T's, que são exatamente Teshuvá, Tefilot e Tzedaká. A Teshuvá é o retorno a Deus para um sincero e verdadeiro arrependimento. Sabedores que somos, que não temos como enganar Deus. Então, a nossa Teshuvá, o retorno a Deus, para um verdadeiro, genuíno e sincero arrependimento, ele tem que ser real, né? Porque além de nos enganar a Deus, também não tem como ficar barganhando com Deus, porque Deus ele não tem mercado de peixe, entendeu? Ele não tem mercado de peixe que fica aquela gritaria lá, quem dá mais, entendeu? Então não é isso, ok? Então, a Teshuvá. Segunda questão, a Tefilot. A Tefilot, ou seja, preces, é exatamente a nossa prática diária de podermos estar na presença divina com as nossas preces diárias. É o nosso serviço diário a Hashem. Ok? E a terceira é exatamente a Tzedaká. A Tzedaká são atos de bondade, de caridade, de misericórdia, são doações, ofertas, dízimos e por aí afora vai. Então tudo isso está dentro da Tzedaká. E então esses três fatos são, segundo os nossos sábios, que de fato afastam os maus decretos de nós. E ele começa com a Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. O segundo passo no mesmo nível de valor diante de Deus, Tefilá ou Tefilot, preces diárias, que é o nosso serviço diário a Hashem. O terceiro fato que está no mesmo nível dos 2 primeiros. Então, os 3 estão nos mesmos níveis. A Tzedaká. Então, a Tzedaká não é algo para você fazer uma vez na vida, outro na morte. Não é para você fazer Tzedaká uma vez que você está numa boa e a hora que aperta o sapatão você corre fazer uma Tzedaká. A Tzedaká ela precisa ser algo contínuo. Os seus dízimos, ofertas e doações tem que ser algo contínuo. Certo? Por isso existe a questão mensal para fazer dízimos, ofertas e doações, ok? Atos de bondade, caridade, é algo que você pode fazer diariamente também. A começar primeiro com aqueles que estão junto contigo na sua jornada de fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né? A sua própria família, certo? A sua própria família, né? Parentes, vizinhos,
pessoas da sua cidade. Então esta é a sequência para se fazer atos de caridade, atos de bondade, atos de justiça em ajudar o próximo. Primeiro você faz com aqueles que estão junto contigo na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Você depois faz exatamente com aqueles da sua casa. Depois você vai e faz com os seus parentes. Depois com os seus vizinhos. Depois com as pessoas da sua cidade. Então essa é a sequência lógica. Se você não encontra ninguém dentro da sua comunidade, então você vai para os seus parentes. Você não encontra ninguém dentro dos seus parentes para praticar atos de caridade, de justiça, de bondade, você vai então para os seus vizinhos. Você vai então para a cidade, e assim sucessivamente. Então essa é a sequência que os nossos mestres falam exatamente dessa questão aí. Então por isso, amados, desde o primeiro dia de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, até Yom Kippur, é exatamente os nossos 10 dias temíveis, que ainda estamos diante do tribunal divino, que é o momento final e adequadíssimo para que você possa reparar as suas falhas, reparar os seus defeitos, reparar os seus pecados. Então, temos o mês todo de Elul, mas aí Deus não ficou contente, ele estende mais 10 dias para que nós possamos ter essa oportunidade. Ou seja, realmente Deus é o Pai das misericórdias, por isso que ele nos dá tempos elásticos para que nós possamos, de fato, fazermos a nossa techuvá, o nosso serviço diário, tefilot, e os nossos atos de bondade, caridade, os nossos atos de tzedakah, ok? Então é nesse sentido que nós vamos aí fazendo a vontade divina dentro desse aspecto aí. Então, ok, tudo certo aí, né? O sinal está de volta, né? Baruch Hashem, vamos em frente aí. Então, amados, nesse sentido aí, na véspera de Rosh Hashanah, que é o dia que nós estamos, né? Então, o que nós temos de forma mais específica? Daqui a pouco nós estaremos aí adentrando no primeiro dia do Ano Novo, né? Então, o que nós temos aí diante de nós? A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós vamos adentrar no primeiro dia do julgamento, que é o primeiro dia do Ano Novo, ok? Então, esse é o momento que todos os habitantes da Terra, todo ser humano, ele vai passar por esse tribunal, por esse julgamento divino. Quer acreditem nele ou não, querem vivam o monoteísmo com fundamento judaico ou não, certo? Quer que reconheçam ele como o único Deus ou não, às vezes a pessoa nem acredita em Deus, diz que é ateu, outros dizem que Deus é 2, outros dizem que Deus é 3, outros dizem que Deus é meio animal, meio humano, é pau, é pedra, é gesso, é plástico e por aí afora vai. Pode ser do jeito que for, mas que todo ser humano vai passar pelo julgamento de Deus, vai. Não tem como mudar isso. Porque o único Deus, o único Criador e o único Dayan Haemet, o único juiz verdadeiro, ele assim determinou e assim é feito. Então é a oportunidade que nós temos e todo ser humano tem de fazer as suas correções, ok? Nesse dia é importante cuidar ao máximo de não cometer um pecado contra o seu próximo. Então são momentos finais que nós precisamos rapidamente corrigir o erro contra o próximo. Ok? Para entrarmos no primeiro dia do ano novo com o pé direito, entre aspas, de forma positiva, ok? Então o importante é concentrar-se em pensamentos de arrependimento, que fortalece a nossa techuvá, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Salmos é importante para nós, né? Então são techuvá, preces, tefilot e tzedakah, que é o momento oportuno de você fazer também as suas ofertas. Você pode mandar a sua tzedakah para o rabino da sua escolha,
para a sinagoga do rabino da sua escolha, para as comunidades Benei Noach, para as sinagogas Benei Noach da sua preferência. Você pode fazer ofertas dentro desse aspecto. Praticar de Sedaká, certo? Para que você possa estar aí findando o ano, iniciando o ano também com o pé direito, ok? A pessoa deve considerar que se estivesse prestes a ser julgada diante de um rei mortal, ela estaria tomada pelo medo e pelo pavor. Então, não podemos esquecer que nós estamos diante do verdadeiro rei dos reis. O único e verdadeiro rei que subsiste e permanece infinitamente pelo tempo indeterminado como grande rei. Ele é o único e verdadeiro rei, né? Então, é uma questão de nós termos temor e amor a Hashem, ok? Então, por isso, nada passaria pela cabeça dela nessa hora, a não ser implorar ao rei por misericórdia e perdão. Mas ainda, quando a pessoa está prestes a se apresentar diante do Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja Ele, que conhece tudo que está oculto no âmago do nosso coração, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então é um momento adequado de nós podermos realmente nos apresentarmos diante dele, realmente desnudados de toda e qualquer hipocrisia, ok? Se o pecador demora para se arrepender, a gravidade do seu castigo cresce a cada dia, porque quando cometeu o pecado, ele imediatamente despertou a ira divina. E quanto mais ele demora para corrigir o seu erro, o seu pecado, mais vai aumentando a ira divina. Embora o meio de se livrar do castigo é exatamente a começar pela Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Esteja à sua disposição. A Teshuvá, Deus colocou à disposição de todo ser humano. Por isso, nenhum ser humano pode dizer que Deus é injusto, né? Nenhum ser humano pode dizer, eu não sabia, eu não conhecia. Aquela mesma questão. Para você entender esta realidade, é só você ter por base da seguinte questão. Existe, por exemplo, um Código Penal. E lá no Código Penal está ali o que é crime. Então a pessoa, de repente, ela fala assim, de repente, né, a polícia chega lá e fala assim, você está preso. Mas por que eu estou preso? Porque você furtou como que chama aquilo lá? Você furtou o grampeador do escritório onde você trabalha. Mas tinha vários prendedores lá, eu estava precisando de um prendedor aqui em casa, eu não imaginava que isso seria um furto. Tinha tanto lá, tem um monte lá, eu não sabia que isso seria furto. Mas está escrito no Código Penal assim, assim, assim. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sabia disso. Mas ela vai responder pelo crime. Não adianta nada ela ignorar, aliás, ela afirmar que ignorava o que estava escrito no Código Penal. Vai padecer a sua pena pelo crime que ela cometeu, entendeu? Então não adianta nada as pessoas falarem assim, mas eu não conhecia a Torá, eu não conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia, eu não sabia que esses 5 primeiros livros da Bíblia era de fato a base de toda a verdade. Porque eu cresci no meio religioso dizendo que isso daí já era coisa do passado. E fiquei aí com um novo livro que ofereceram para nós e estou achando que isso é verdade. Mas só que a Torá, ou o Pentateuco, como queira, está à disposição de todas as pessoas. Deus está à disposição de todas as pessoas. Eu não entendo isso. Por isso, Deus, ó Deus, dá-me sabedoria para entender. Mas deixam Deus de lado e vão atrás de segunda, terceira pessoa, quarta, quinta pessoa, porque faz uma fila de intermediários entre a pessoa e Deus que não acaba essa fila, meu Deus do céu. Mas está à disposição. Você não vai poder alegar ignorância. É o dia de julgamento. Então, por isso, nós temos as 3 coisas que nos afastam realmente dos maus decretos.
a techuvá, tefilá e tzedaká. Quer a pessoa tenha conhecimento ou não, vai passar pelo julgamento divino. Entendeu? Então, aí a pessoa, de repente, né, ela é acometida de má sorte. Ah, mas por que isso? Aí a hora que a pessoa diz, mas por que Deus permitiu isso? Ué, até agora você estava correndo atrás da segunda, terceira, quarta, quinta pessoa, você estava correndo atrás do pau, da pedra, você estava correndo atrás do bronze, da prata, do ouro e do gesso, do plástico, como seu Deus. Agora, mas por que Deus, né? Aí lembra do Deus soberano. Porque o sapatão apertou. Aí a pessoa sabe que os outros deuses não tem como ajudá-la. Mas sabe que acima de tudo e de todos existe o verdadeiro Deus. E aí que é a hora que apela, né? Então é preciso, as pessoas têm acesso a isso. Então por isso não tem como dar desculpas, eu não sabia disto. Ok? É a mesma coisa, por exemplo, o brasileiro. O brasileiro, na sua maioria, não conhece a Constituição Federal. E por não conhecer a Constituição Federal, o que acontece? Pessoas, entre aspas, né, que têm um conhecimento maior dentro da Constituição Federal e acaba usando para o mal, vai distorcendo a Constituição, vai dominando as pessoas, vai manobrando as pessoas, e as pessoas ficam aí, mas isso está na Constituição? Aí a pessoa, tá sim, você não lê, é um problema seu. Aí a pessoa é subjugada pelo medo, pelo pavor e pelas ameaças, porque ela não conhece a Constituição Federal. Mas se o povo em si conhecesse a Constituição Federal, na sua grande maioria, 90%, 95% do brasileiro, se conhecesse a Constituição Federal, você pode ter certeza de uma coisa: não tem espaço para ditador. E nem aqueles que não foram eleitos e querem dar uma de estar acima das autoridades constituídas e serem os ditadores, né? Os mandatários, eles também não teriam espaço para isso. Mas, né, dentro desse mesmo aspecto, é o que diz o profeta Oséias, né? O meu povo erra por falta de conhecimento. E essa é uma realidade aí. Então, por isso, amados, né, é tempo realmente de nós estarmos buscando a verdade, mas procurando conhecê-la cada dia mais, né? E não lembrando que a partir do momento que você abraçou o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, você precisa conhecer a Constituição Federal Divina, que é a Torá, as 7 leis de Noé e as suas ramificações, ok? Então, não se deixe enganar por quem quer que seja. Seja um sábio. Então, nesse sentido, amados, né, nós temos aí, então, essa questão. Não vamos fazer com que a ira divina cresça ainda mais. Vamos nos arrepender através da techuvá para o nosso verdadeiro e sincero arrependimento, ok? Então, dentro desse aspecto aí, amados, nós temos, deixa eu ver o que mais nós temos aqui para... como nós estamos nos últimos momentos do ano 5.783, então os nossos sábios dizem assim, que o ano velho e suas maldições cheguem ao fim, que o ano novo e suas bênçãos tenha início. Então, por isso, né, é o nosso desejo sincero, né, da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, em nome de todos os seus integrantes, né, em especial em meu nome, em nome da Edna, nós desejamos a você e a sua família, né, bem como aos seus negócios, tudo que pertence a você, que realmente o ano velho e as suas maldições cheguem ao fim, e que seja estabelecido o ano novo e suas bênçãos na sua vida e sua família e tudo aquilo em que você colocar as suas mãos, que sejam de fato para o vosso bem, que seja para o seu bem-estar e para o seu shalom, né? Uma vida abundante em Hashem, ok?
ao pôr do sol de hoje, né, nós temos aí então o início do ano novo, 5.784, né? Pela graça de Hashem, amanhã estaremos falando um pouco mais sobre isso, mas dando uma introdução, o mês de Tishrei, ele é o 7º mês a contar de Nissan, o mês de Pesach, né? E ele é automaticamente o 1º mês do ano novo, né? Que nos fala sobre a questão da criação do mundo, mas a criação do mundo, ela começou exatamente no dia 25 de Elul, como nós falamos esses dias atrás. E no 6º dia foi a criação do ser humano. Então, o 1º dia de Tishrei, fundamentalmente, ele é a criação do ser humano, que é a essência de toda a criação. Por isso, nós temos em Bereshit, lá em Gênesis, sobre a criação, onde fala que quando Deus criou o ser humano, ele viu que isto era muito bom. E por isso o ser humano é considerado a obra-prima de Hashem. Ok? Então, nesse aspecto aí. Então, o 1º dia de Tishrei é, de fato, né, tem toda a complexidade da criação do mundo, mas essencialmente é a criação do ser humano. E este mês, né, ele tem 3 denominações, né? A primeira delas é HaRodesh Hashevi, que é o 7º mês, que está em Levítico, capítulo 23, verso 24. A segunda denominação é Ierach Haetamim, é o mês dos poderosos, que está em 1 Reis, capítulo 8, verso 2. E a terceira descrição é Tishrei, que é o nome que passou a ser usado após o exílio babilônico, depois da destruição do 1º templo. Aí passou a ser usado como Tishrei, ok? Então, o mês de Tishrei é o 7º mês a partir de Nissan, o mês de Pesach, né? Onde nós temos aí a saída do povo judeu do Egito. Então, os nossos sábios, eles declaram da seguinte forma: Kol Hashevim Ravivim, que significa todos os 7º são queridos no alto, são queridos por Deus, certo? Então, a tradição judaica, ela atribui valores e significados especiais ao 7º, pois Deus unificou o seu nome a ele, escolhendo-o para consagrá-lo. Na contagem das gerações, nós temos a 7ª geração a partir de Adão, foi predileta por ter sido a geração de Enoque, né? Então, Adão até Enoque, temos aí 7 gerações, Enoque ou Hanor, né? Hanor, que está em Gênesis capítulo 5, verso 22, onde declara: e Hanor ou Enoque andou com Deus. E dentre nossos ancestrais, o 7º foi o mais estimado, pois Moisés foi a 7ª geração a contar de Avraham. E a respeito desse versículo, que está em Shemot, Êxodo 19, verso 20, declara: e Moisés subiu até Deus. Então veja o 7º depois de Avraham, Moshe, né, como que é muito especial para Hashem, né? Deus levou a sua presença nos céus. Dentre os filhos de Ishai, Jessé, nós temos o 7º filho de Jessé. E o 7º filho de Jessé é exatamente o quê? O 7º filho de Ishai é David. Foi o mais amado dentre os reis, né? Ele foi o mais amado ali, né? Então ele foi chamado de o mais amado segundo o coração divino. Dentre os reis, né, Assá, que reinou após Shaul, Mefiboshete, né, David, Salomão, Roboão e Aviá, então vem Assá. Foi o mais valorizado, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 14, verso 10. E Assá clamou ao Eterno, seu Deus, e foi atendido mais rapidamente do que os seus antecessores, né? Então, o 7º
também consagra o tempo, conforme está em Gênesis capítulo 2, verso 3, que é exatamente o quê? E Deus abençoou o sétimo dia, né? Então, o sétimo ano é a Shemitah, né? Que é onde a terra descansa, é sagrado. Os 7 ciclos de 7 anos, né? 7 vezes 7, 49, né? E aí, então, no 50º ano, nós temos o Yovel, né? E aí, então, é o ano do jubileu. Então, dentre os meses, o sétimo, Tishrei, é o mais valioso, como está no Talmud, e Alkut, Shimoni, Yitro 276. Ok? Então, amados, são alguns conhecimentos para que nós possamos estar aí nos preparando para entrarmos no primeiro dia do novo ano, né? 5.784. Então, para finalizarmos, nós temos aí, em Rosh Hashanah, o aniversário da criação do homem. Deus renova as energias criativas que sustêm o nosso mundo. Mais uma vez, ele é coroado como rei do universo. Então, o Rosh Hashanah, nós não podemos esquecer desse detalhe. É o detalhe em que nós precisamos reconhecer, verbalizar, certo? Que Deus, ele é o único rei. O verdadeiro e único rei. Nós não podemos deixar de verbalizar isso daí. Então, é dessa forma que nós coroamos Deus como o rei do universo. Assim como trombetas são tocadas numa coroação, o shofar anuncia o contínuo reinado de Deus. Em Rosh Hashanah, o primeiro dos 10 dias de arrependimento, despertamos de nosso sono espiritual. O shofar é como um alarme que nos chama para examinarmos nossas ações e corrigir nossas maneiras quando retornamos a Deus. Esse trabalho de despertamento espiritual é tanto para o povo judeu como para os demais povos dos 4 cantos do nosso planeta. Maimônides, ele escreveu em seu livro sobre Techuvá, que os indivíduos com mais averote, transgressões, do que com mandamentos, não fizeram Techuvá por suas falhas, serão julgados de acordo com seus erros. Isso inclui também os indivíduos de outros povos que cumprem as 7 leis de Noah, pois ao cumprirem suas leis também terão parte no mundo vindouro. Né? Maimônides, ele escreve também, uma pessoa deve ver-se a si mesmo e o mundo como igualmente equilibrados, em 2 pontas da balança. Ao praticar uma boa ação, ela faz inclinar-se o prato da balança e traz para si o mundo inteiro redenção e salvação. E para finalizarmos, né, a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel: o homem nunca poderá ser feliz se não alimentar a sua alma, assim como faz com o corpo. Um corpo íntegro e sadio depende de uma alma íntegra e sadia. Que nós possamos encerrar, né, o ano 5.783 dessa forma como realmente Deus quer nos encontrar. E que assim nós possamos, sem sombra de dúvidas, iniciarmos o ano na presença do grande e o verdadeiro Rei dos Reis, para que todas as boas sortes de bênção recaia sobre nós, nossas famílias e tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos para o fazer. Mais uma vez, nós queremos deixar aqui a nossa gratidão a todos vocês que têm nos acompanhado nesses longos anos, né, 6 anos, em torno de 6 anos, à tarde com a Torá, que tem estado conosco nesse ano 5.783, que dessa forma possamos renovar, né, esta aliança, né, em anunciarmos a redenção com a manifestação do justo Mashiach, que aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, que possamos juntos estarmos disseminando entre as nações, né, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, dessa forma transformando este mundo para ser a moradia de Deus.
bem-estar, shalom para você e sua família, né? Que você e toda a sua casa sejam inscritos e selados no livro da vida para um ano bom e doce. Até daqui a pouco, às 20h15, nós teremos então a nossa reunião especial de celebração do Shabat e do Ano Novo Judaico 5784. O acendimento das luzes especiais de Shabat e também de Rosh Hashanah serão hoje às 17h40. Às 17h40. Amanhã não temos Havdalah. Por quê? Porque o Rosh Hashanah são os 2 primeiros dias. Então, de sexta para sábado e de sábado para domingo são os 2 dias de Rosh Hashanah. Então, a Havdalah, ela vai acontecer no domingo. No domingo, às 18h34, é que será a Havdalah, ok? Por causa desses 2 dias festivos. Foi bom estar convosco durante esse ano 5783. Que o ano 5784 possamos estar juntos e, quem sabe, possamos também estarmos juntos em algum encontro, seminário ou algo semelhante, para que possamos exaltar o nosso bom Deus. Shalom, Shabbat Shalom, né? E que seja inscrito e selado para um ano bom e doce. Até mais!